O governo do estado de São Paulo anunciou a criação de um centro de operações de emergência para dengue. De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, a partir desta semana, 228 milhões de reais serão destinados aos municípios paulistas para o enfrentamento da doença. Vamos conversar agora ao vivo com o Jean Gorenstein, infectologista e secretário de Saúde de São Bernardo do Campo. Secretário, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza da entrevista. Essa semana, inclusive, o governador disse que o primeiro desafio desse ano será justamente o enfrentamento da dengue, né? O ano de 2024 fechou com mais de 600 mil casos de dengue, mais de 6 mil mortes, e o Ministério da Saúde já começou o ano falando e trabalhando com a possibilidade do agravamento desse caso, né? Eu queria que o senhor explicasse, né, que esse investimento que foi anunciado pelo governo do estado, né? O senhor acredita que pode, de fato, ajudar a diminuir os índices da doença aqui no estado? Bom dia, Soraya. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Sem dúvida alguma, quando você impõe e oferece recursos para os municípios, eles têm a possibilidade de criar campanhas que vão unir tanto a municipalidade, ou seja, o governo municipal, como também a população em conjunto na guerra contra a dengue. A gente sabe que 80% dos focos de dengue estão dentro das casas. Portanto, nós precisamos orientar as pessoas como se manter e se preservar contra esse mosquito. A gente lembra que se eu tiver hoje a liberação de uma larvinha a partir de um ovo depositado pela fêmea do Aedes aegypti, em uma semana eu vou ter um mosquito já viabilizado. Então, imagine que cada fêmea libera, uma fêmea só libera 100 ovos, e ela espalha esses ovos dentro das casas. A gente tem que orientar as pessoas para que tenham essa vigilância nas calhas, nas caixas d'água, nos vasinhos, nos acúmulos de materiais de construção, ou no acúmulo de lixo e mato alto que pode estar presente nas suas casas. É dessa maneira que nós vamos prevenir com que hajam reservatórios, condições maiores na proliferação do mosquito. Nós temos que lembrar que nós temos aí tanto uma intensidade maior de calor e chuva. Essa conjunção favorece essa proliferação do mosquito. Nós temos que lembrar ainda que, em concomitância a isso, nós temos outras situações que ocorrem no entorno, sejam nas periferias, sejam nas praças, nos chafarizes, nos cemitérios, e que devem merecer uma atenção realmente bastante qualificada, aí sim, do município. Portanto, uma ação conjunta do município em apoio da população faz com que a guerra da dengue acabe acontecendo. Doutor Jean, muito bom dia, né, doutor Jean? E o agravante esse ano que está chovendo muito. Se no ano passado nós tivemos um período de muita estiagem e nós tivemos esse resultado muito negativo, como a Soraya colocou, né? Mais de 6 mil pessoas morreram, inclusive essas mortes superaram a Covid-19, os casos que foram registrados no ano passado aqui também no Brasil. E fica também, neste ano em específico, nós temos aí o sorotipo 3, que é um agravante, né, doutor Jean? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Você falou uma coisa muito certa. Se nós vamos ter mais chuva, mais calor e a circulação de um novo sorotipo que até então não circulava há pelo menos uma década, há 10 anos que nós tivemos a circulação do sorotipo 3, o que quer dizer que nós tivemos grande parte da população que não entrou em contato com ele. A partir do momento que essa população não entrou em contato, ela está susceptível, vulnerável, ela não tem defesa, ela não tem imunidade. E é exatamente por isso que nós devemos ter atenção redobrada. É muito importante, não só essas medidas que são tomadas no sentido dessa associação, como eu disse, entre o município e a população, mas fundamentalmente nós termos a preparação das equipes de saúde no sentido de identificar quem são os casos graves ou potencialmente graves e imediatamente articular no sentido de impedir uma progressão
de doença, evitando essas mortes, porque tenha a certeza, todas essas mortes que foram identificadas eram mortes que poderiam ter sido prevenidas se tivessem sido muito bem abordadas pelas equipes de saúde. Então, qualificar as equipes de saúde vai ser também fundamental nessa parceria. Agora, secretário, por gentileza, para a gente entender como funciona, como é o funcionamento desse centro, né, de emergência, como funciona o monitoramento de vocês e se de fato também haverá ali um papel preventivo, com campanhas de conscientização, ações também para combater o foco dos mosquitos, que, como o senhor disse, principal foco dos mosquitos está ali dentro das casas, né? Pois é, essa campanha de conscientização ela já vem acontecendo, mas deve existir um corpo a corpo dos municípios com a população. Nessas campanhas, nós temos que mostrar, através de elementos que nós podemos usar, tanto produtos que matem as larvas e que matem alguns mosquitos adultos, são os larvicidas e os adulticidas, mas também ajudar a população a reconhecer esses focos e pontos de seriedade, de acúmulo. Então, de ter, nesse dia em que o município faz as suas ações locais, estimular as pessoas a não jogarem os lixos, não acumularem os lixos nas ruas, materiais, como disse, de construção, porque são esses locais que acumulam água e, sendo assim, são e servem como berçário, reservatório dos novos mosquitinhos que ali virão. Doutor Jean, ainda sobre os efeitos né, das chuvas, né? Tivemos enchentes ontem aqui em São Paulo. Eu queria fugir um pouco do tema, mas pedir, claro, a experiência do senhor e também a recomendação do senhor para quem esteve submetido a essas águas das enchentes aí. Nós tivemos situações terríveis ontem na Zona Norte aqui da capital paulista. Qual que é o cuidado que a pessoa deve ter pós aí contato com essas águas? Olha, a orientação é muito bem lembrada, Marcelo, porque nós temos que lembrar que não foi uma opção as pessoas, eu não vou entrar na água. A água invadiu as suas casas, invadiu os seus automóveis, as pessoas tiveram realmente esse contato. O que eu quero deixar bem claro, que as pessoas estejam atentas, essas pessoas sejam as quais tiveram contato com a água, e eu vou dizer uma coisa, a água muitas vezes até o calcanhar, não precisa ser água até o pescoço, estejam atentas com sintomas. Se tiverem febre, dores no corpo, mas a característica, especialmente quando a gente pensa na leptospirose, é dor na batata da perna, na panturrilha, ou diminuição, inclusive, da quantidade do xixi, estejam procurando unidades de saúde. Por quê? Nós temos como iniciar antibiótico. Nós lembramos que as pessoas que banalizam esses sintomas podem, eventualmente, 10% delas evoluírem de uma forma muito grave com risco de morte. Então, estejam atentos. Mas nós tivemos, além de tudo, pessoas que se machucaram, até porque troncos deslizaram, restos de lixo e criaram ferimentos. É muito importante que procure as unidades de saúde para receber, inclusive, reforço para vacinação de tétano, antibiótico, porque dessa forma não existiria risco nenhum de evoluir com infecções da pele. Mas nós temos que lembrar para um outro grupo, aquele grupo que engoliu água, inadvertidamente acabou engolindo água. Esse grupo deve estar atento para diarreias, náuseas, vômitos, tanto por ter engolido água que veio proveniente do esgoto, portanto, a grande chance de desenvolver diarreias bacterianas, por bactérias, Escherichia coli, especialmente que estão presentes em fezes e podem ser engolidas. Mas também a hepatite A, que é transmitida por vírus e que está presente principalmente nesses córregos transbordantes. Então, muita atenção. Teve febre, dor no corpo, especialmente na batata da perna, dor de cabeça, em cima e atrás do olho, diminuição da quantidade de urina, vá para a unidade básica de saúde. Teve algum ferimento na pele durante esses momentos, obrigatoriamente temos que fazer um reforço, se necessário, da vacinação para o tétano e entrar com antibiótico. Para aqueles que engoliram a água, a atenção estou com dor de barriga, vômitos, estou com diarreia, procurem para que a gente possa sim saber se isso é uma diarreia infecciosa
ou avaliar especialmente amarelamento de olhos, de pele, escurecimento da urina, para a gente avaliar se não é hepatite. Agora, secretário, só voltando um pouco na questão da dengue, a gente sabe que essas medidas preventivas já conhecidas são fundamentais, de fato, para o cenário não escalar, mas a vacina, de fato, pode ser a virada, né, nesse jogo contra a doença. A gente já sabe que o governo avisou que não tem, nesse momento, como fazer a imunização em massa, porque faltam doses, portanto, nesse momento, apenas adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos têm doses suficientes, né, no Sistema Único de Saúde, mas o Butantan já está prevendo um estudo para este ano para os idosos, né? Qual é a expectativa de que essas vacinas cheguem para toda a população? Bom, o Butantan, que é o nosso grande Butantan, o nosso grande produtor de vacinas, ele, nesse momento, encerrou o seu estudo científico e está mandando todos os materiais e documentações para a Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, para a liberação da vacina. Mas isso tudo tem um trâmite, a liberação, início de produção, quantitativo de doses, que seguramente a gente só vai ter para 2026. A vacina do Butantan é uma dose única, protege contra a dengue em 79,6%, quase 80% de proteção contra a dengue, mais a vantagem, quase 90% de proteção contra a forma grave, ou seja, essas que levam à morte, protegendo contra os 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Então é fundamental que a gente tenha uma vacina como essa. Infelizmente nós temos ainda a Qdenga. Essa Qdenga tem um quantitativo de doses muito menores, não tem estudos para os idosos, diferente do que o Butantan já está fazendo, uma vez que a população idosa é a primeira que mais morre. Mas como não tem estudos, não pode ser usado neste grupo. Qual é o segundo grupo que mais chance de forma grave e morte? São crianças de 10 a 14 anos, que são os adolescentes. Por isso que a gente conclama para que os pais estejam dando essa dose da vacina para protegê-los. A criança é que mais brinca na rua, mais circula, e aí a chance maior não só de desenvolver a dengue, como se reexpor à dengue. A vacinação, ela é fundamental. Então, enquanto nós não temos a possibilidade das pessoas se utilizarem para todos, mas pelo menos esse grupo, nós temos que ter essas pessoas fazendo uso. A gente chegou a quase 40% só de doses ministradas de vacinas para dengue. Portanto, nesse grupo, nessa faixa etária, nós temos que fazer, papai, mamãe, vovó, levem seus filhos, levem seus netos aos postos de saúde para que deem essa vacina, é uma garantia de proteção, como disse, de forma grave. Por outro lado, como também disse, a vacina do Butantan, que estará disponível para toda a população, e seguramente com esses estudos bem qualificados que o Butantan está realizando, a possibilidade de estender essas doses para a população idosa acima de 60 anos. Enquanto não temos a vacina, repelente funciona, doutor Jean? Funciona e deve ser usado, especialmente para as pessoas que estão em áreas de maior risco. Todos nós vivemos áreas de risco, mas algumas vivendo em áreas de maior risco. Mas especialmente grávidas. Nós temos que lembrar das mulheres grávidas, nós temos aí a possibilidade de aumento em algumas regiões do oeste paulista, já temos a presença de chikungunya, mas a chance de termos Zika muito próximo é grande. Então, nós temos que proteger essas mulheres contra o risco de desenvolver formas graves, porque a gente sabe que mulher na gestação, fisiologicamente, ou seja, naturalmente, diminui a sua imunidade com um grande risco de desenvolver forma muito mais grave. Secretário, mais uma vez, gostaria de agradecer sua participação aqui conosco no Jornal da Manhã, com todos esses esclarecimentos. Uma boa tarde, um ótimo dia por aí. Muito obrigado, Soraya, Marcelo, todos os amigos, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. Muito obrigado.